Assim como o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário produziu um peso de glória muito excelente, assim como o martírio de Jesus na cruz produziu um peso de glória muito excelente e redundou na salvação da humanidade, a igreja produzirá também em suas aflições um peso de glória muito excelente. A salvação, ela é gratuita para mim e para você. A salvação, ela é dom gratuito de Deus para mim e para você, mas ela teve um preço na cruz do Calvário. Nós não precisamos fazer nada para alcançar a salvação. Porém, no final dos tempos, a igreja viverá semelhanças com que o nosso Senhor Jesus viveu na cruz do Calvário para produzir um peso de glória muito excelente. Primeiro, para revelar a manifestação gloriosa de Deus aqui nessa terra. A salvação é gratuita, mas os bens do mundo vindouro têm um preço. A manifestação do mundo do nosso Deus, a manifestação dos céus aqui nessa terra tem um preço. E nós precisamos ter essa consciência. O reino de Deus será estabelecido aqui nessa terra. E nós, como Igreja de Jesus Cristo, nós somos embaixadores do reino de Deus. E no período da grande aflição, no período da grande tribulação, nós seremos os agentes das primeiras manifestações gloriosas de Deus ou das maiores manifestações do reino de Deus aqui nessa terra. A igreja sendo usada com poder e autoridade no período da grande tribulação, essa igreja sofrerá aflições e essas aflições servirão para produzir o peso de glória, porque a igreja estará sobre a igreja o azeite dourado, a unção dos últimos dias. E por que esse azeite é dourado? Porque o ouro, ou aquilo que é dourado, está fazendo referência ao reinado de Cristo. Ouro na palavra de Deus está falando a respeito de reino. E quando nós falamos de reino, nós estamos falando a respeito de um reino que se aproxima dessa terra. É por isso que João Batista disse: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E o que é essa ira vindoura? É justamente a ira de Deus aqui nessa terra, porque Deus estará promovendo a sua ira na terra, porque após essa ira, o reino de Cristo será estabelecido. Então nós somos embaixadores desse reino, e quando a igreja estiver revestida com o azeite dourado, essa igreja revestida com o azeite dourado, com o azeite de ouro, será a igreja que estará anunciando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, a igreja sendo usada com poder e graça, com poder e autoridade na grande tribulação, é uma igreja que será como embaixadora de Cristo, promovendo os primeiros moveres gloriosos do reino vindouro antes do rei assumir os reinos da terra. O profeta Daniel vai dizer que os reinos do mundo se tornarão do nosso Senhor e do seu Cristo. Aliás, Apocalipse 11 vai dizer isso. Apocalipse 11, versículo 15, vai dizer que os reinos do mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo. O profeta Daniel vai dizer que aquela pedra que não foi lavrada por mão de homens, aquela pedra que não foi constituída por mão de homens, vai bater nos pés da estátua. Lembra da estátua de Nabucodonosor? Essa estátua vai cair e aquela terra encherá toda a terra. E aquela pedra encherá toda a terra. Ou seja, o reino de Cristo, ele tomará conta de toda a terra. Só que antes do reino de Cristo, haverá as primeiras manifestações desse reino glorioso. É por isso que a unção que a igreja receberá nos últimos dias será uma unção, será uma capacitação que a igreja nunca viveu em nenhum momento da história. Então, queridos, quando nós falamos do azeite dourado, nós estamos falando a respeito de uma unção que será derramada sobre a igreja, uma unção especial, é uma unção de reinado. Agora, essa unção ela tem um preço. Nós estamos meditando em Salmos capítulo de número 22. E quando nós olhamos as aflições do Messias, registradas de maneira antecipada nesse Salmos capítulo 22, nós estamos vendo as aflições sendo profetizadas, palavras de Jesus proferidas na cruz do Calvário sendo profetizadas em Salmos capítulo 22, só que essas mesmas aflições a igreja viverá nos últimos dias.
Queridos irmãos, Salmos capítulo 22 vai registrar as aflições do Messias na cruz do Calvário e vai registrar parte das aflições que a igreja viverá nos últimos dias para produzir esse azeite dourado. Assim como o cabeça sofreu aflições para produzir um peso de glória muito excelente, o corpo de Cristo, que faz parte dessa cabeça, o corpo de Cristo também produzirá esse azeite dourado, que é a glória de Deus, que é as primeiras manifestações do reino de Cristo que se aproxima dessa terra. Esse é o terceiro vídeo da série a respeito das profecias no Salmos capítulo 22. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. É muito importante que você assista aos vídeos anteriores, porque nós estamos meditando nessa série de mensagens sobre os Salmos capítulo 22. Queridos irmãos, não fiquem com essas informações que eu dou nos vídeos desse salmo importante, não fique com essas informações isoladas. Todas as informações que eu dou aqui a respeito das profecias dentro do salmo são informações conectadas com outros estudos que eu deixo os links na descrição de todos os vídeos. Então conecte os estudos para que você não pense que eu estou criando uma doutrina nova. Na verdade, o que eu falo nas profecias que tem nos Salmos são profecias que estão no Antigo Testamento e são traduzidas no Novo Testamento. Então, por favor, conecte as informações dos vídeos dos Salmos com os estudos que eu deixo os links aqui na descrição de todos os vídeos. Combinado? Esse é o terceiro vídeo da série. Assista aos vídeos anteriores. E agora, vai lá comigo em Salmos capítulo 22. Nós vamos ler hoje a partir do versículo 7. Versículo 7 diz assim: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Nós estamos vendo aqui justamente uma profecia a respeito do que Jesus Cristo viveu, ou momentos em que Jesus Cristo viveu no martírio da cruz. Agora, nós também vamos ver que parte dessas situações que acontecem é justamente Jesus na cruz do Calvário e as pessoas passavam por ele, meneavam a cabeça ou balançavam a cabeça num sentimento de reprovação. Nós vamos ver que parte das coisas que Jesus sofre na cruz ou naquele momento é justamente o que os soldados romanos fizeram ou falaram com Jesus. Agora, queridos, esse é um salmo profético e nós precisamos entender que assim como Jesus sofreu zombaria no momento de seu martírio, aquela zombaria que até dói o nosso coração, assim como ele sofreu com a zombaria, assim como ele sofreu com perseguições, ou perseguição literal, ou perseguição através de falas, a igreja sofrerá também com perseguições e com zombaria. Muitas pessoas nos últimos dias, muitas nações, muitos segmentos políticos e religiosos vão perseguir a igreja promovendo zombarias. Nós vamos ver que o espírito do anticristo que já atua hoje, o espírito do anticristo que atua nos filhos da desobediência, esse espírito é um espírito que promove zombarias. O que é zombaria? É quando alguém zomba daquilo que é santo, daquilo que é sagrado, quando alguém zomba da igreja de Deus. O grande problema é que quando o mundo promover perseguições à igreja, está promovendo perseguições contra o próprio Senhor da igreja. Lembra o apóstolo Paulo, antes de ser o grande apóstolo Paulo, quando ele estava ali, antes de ter aquele encontro com Jesus, Jesus se apresenta a Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Peraí. Saulo perseguia a igreja, justamente. Quando alguém persegue a igreja, não persegue diretamente a igreja, persegue o Senhor da igreja, persegue a Cristo. Quando alguém zomba da igreja, não está zombando diretamente da igreja, está zombando de Cristo. É por isso que a igreja precisa ter vida de oração, vida de meditação, para não se tornar alguém que zomba. Existem pessoas que zombam da igreja, promovendo doutrinas que não procedem da palavra de Deus. Nós estamos vendo vários vídeos aí com doutrinas que zomba da igreja, que zomba do corpo de Cristo. E assim como Jesus sofreu zombaria no momento do martírio, na grande tribulação, a igreja sofrerá com o espírito do anticristo, que estará ali promovendo zombarias. Olha só o que o profeta Daniel diz. Vai lá comigo em Daniel.
Daniel capítulo 7, nós vamos ler os versículos 19 e 20, que diz assim: Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejava. Olha só, queridos, está falando aqui sobre os últimos dias, os últimos reinos que antecederão a volta de Jesus. Agora, Daniel se interessou pela palavra, Daniel se interessou pela profecia. Se interesse pela palavra de Deus, se interesse pelas profecias dos últimos dias. Conhecimento a respeito dos últimos dias não será questão de salvação, será questão de sobrevivência. Cuidado com esses pastores, cuidado com esses líderes religiosos que dizem: não é importante saber a respeito dos últimos dias, cada um pode ter a sua escatologia. Quando na verdade nós vemos que Daniel se interessou pelas revelações dos últimos dias e recebeu essas revelações. Agora, olha o versículo 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha os olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Daniel está recebendo aqui a revelação a respeito dos chifres que representam governantes que vão se levantar nos últimos dias. A Bíblia vai nos mostrar que esse animal, ou esse quarto animal, que é um quarto reino, se levantará, e esse quarto reino, segundo a visão aqui de Daniel, ele terá ali um dos chifres que falará com insolência. Eu não quero aqui entrar nos estudos a respeito do final dos tempos diretamente, usando o texto de Daniel, mas eu quero que você foque apenas na palavra ou nas palavras que eu deixei em destaque. Falava com insolência. O espírito do anticristo intensificará as suas falas com insolência, a sua zombaria nos últimos dias. Você precisa entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que uma das principais características do anticristo nos últimos dias são falas com insolência. É uma fala altiva, é uma fala com zombaria. Quando o salmista, ele fala a respeito de que olham para mim e zombam de mim, a mesma zombaria que Jesus Cristo sofreu na cruz do Calvário, o corpo de Cristo, o seu corpo sofrerá na grande tribulação. Momentos que ocorreram na cruz do Calvário são semelhantes às situações que a igreja viverá nos últimos dias. Tanto é que esse texto que eu estou lendo para você está falando a respeito do quê? Dos 3 anos e meio finais do período da grande tribulação. Agora, vai lá comigo em Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, olha só o que diz o versículo 36. Versículo 36 diz: Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo o Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis. Olha de novo, falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Até que se cumpra a indignação, ou seja, esse que se levantará, este rei, e aqui também mais uma vez está falando a respeito do quê? Do último e grande governante que reinará sobre as nações, o anticristo, aquele que se levantará maquinando o mal contra o Senhor, contra o seu ungido. Quem que é esse que se levantará, segundo a profecia de Naum? Aquele que vem de Nínive, aquele que se levantará e proferirá palavras de blasfêmia. Ou se levantará, como está dizendo esse texto, esse que se levantará falará coisas incríveis e será próspero. Ou seja, ele falará contra o Deus dos deuses e falará coisas incríveis. Uma boca de blasfêmia ou uma boca de zombaria que estará se levantando nos últimos dias. Olha o que diz Apocalipse. Ainda sobre o mesmo personagem, ainda sobre o mesmo período da grande tribulação, ainda sobre os 3 anos e meio finais deste tempo. Olha o que diz Apocalipse 11, os versículos 9 e 10. Então muitos dentre os povos
tribos e línguas e nações. Contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Grava bem isso. Aqui é o texto das duas testemunhas e você que conhece o nosso estudo sobre as duas casas de Israel, você sabe muito bem quem são as duas testemunhas. As duas testemunhas é a igreja de Cristo na grande tribulação. As duas testemunhas, a igreja de Cristo composta por judeus e gentios, e nos vídeos que eu deixo os links na descrição eu explico isso. Versículo 9 diz que essas testemunhas de Jesus Cristo, a igreja dos últimos dias, vão estar morrendo em várias nações do mundo. Só que elas serão tratadas, a igreja de Cristo será tratada nos últimos dias como um povo indigente. Não vão permitir que essas pessoas sejam sepultadas. Por quê? Porque em muitas nações do mundo, o não sepultamento é uma condição de desonra. Muitos não poderão sepultar os seus mortos porque sofrerão martírios por causa do nome de Cristo. Esses cadáveres expostos por 3 dias e meio, o que é isso? Ao longo dos 3 anos e meio da grande tribulação, muitos cristãos vão estar morrendo. E não vai ser permitido que alguns cristãos em algumas regiões do mundo sejam sepultados. Por quê? Condição de desonra. Agora, nesse período de martírio, nesses 3 anos e meio, e aí está escrito 3 dias e meio, nesse período, o que vai acontecer? As nações vão estar conspirando, promovendo os seus ajuntamentos contra a igreja. Olha o versículo 10. Os que habitam sobre a terra se alegram. Olha só, queridos. Você consegue imaginar nações ou pessoas se alegrando por causa da morte de cristãos? Então, vai acontecer isso. O que está dizendo? Que os que habitam sobre a terra se alegram. Por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. O que está acontecendo aqui é justamente o que aconteceu com Elias. Lembra que até Acabe vai dizer que Elias era o perturbador de Israel? E o que acontece aqui? A igreja se levantará, profetizando, pregando a verdadeira palavra de Deus, dizendo para as nações que elas estão em pecado, dizendo para a grande Babilônia que ela está em pecado. As duas, presta atenção nisso, queridos. Isso aqui é profético demais. Por quê? Porque são 2 testemunhas, como está na lei. A lei do Senhor, registrada em Deuteronômio, em Levítico, dizia que eram 2 testemunhas, ou até 3 testemunhas, se levantando para apontar o pecado e trazer correção para aquele povo. E aí, judeus e gentios, a igreja de Cristo nos últimos dias, se levantará junto com o próprio Jesus Cristo, a testemunha fiel, para apontar o pecado das nações, para apontar o pecado da grande Babilônia. Só que esse versículo que você está vendo aí está dizendo o quê? Que os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes. Haverá celebrações entre as nações. A igreja será mal falada. A igreja estará no meio das rodas dos poderosos, porque os poderosos da terra conspirarão contra a igreja, porque a igreja será o grande oponente. A igreja será o grande oponente daquilo que o anticristo estará promovendo nas nações. E você consegue imaginar o tanto de zombaria que vai acontecer? Queridos, precisa estar zombando muito de um povo, ao ponto de trocar presentes, ao ponto de promover celebrações. Poderosos ao redor do mundo estarão promovendo festas e celebrações por causa disso que vai acontecer. A igreja será perseguida de uma tal maneira que as nações estarão zombando. Agora, volta lá para o Salmos capítulo 22. É o texto que nós estamos meditando hoje. O que o versículo que nós estamos meditando está dizendo? Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Ou seja, a boca de blasfêmias, ou a boca que falará coisas incríveis contra o Deus Todo-Poderoso, contra os santos do Altíssimo, é o espírito do anticristo promovendo zombaria sobre todas as nações do mundo, ou através das nações do mundo. Agora continua aí, Salmos capítulo 22, olha o que diz o versículo 8. Confiou no Senhor, livre-o ele. Salve-o, pois nele tem prazer. Presta atenção aqui, queridos, porque o versículo 7, ele tem um detalhe muito importantíssimo. Volta lá no versículo 7. O versículo 7 diz o quê? Olha o final do versículo 7. Meneiam a cabeça.
Tá vendo esses dois pontinhos aí? O que esses dois pontinhos significam? Esses dois pontos significam que vai ter uma fala a seguinte. É como se aqueles que meneiam a cabeça vão dizer algo. E o que eles vão dizer? O versículo 8 responde isso. Então não esqueça. O versículo 7 está dizendo, aqueles que meneiam a cabeça estão dizendo algo. E o que eles estão dizendo? Olha o versículo 8. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Você consegue ver aqui uma zombaria? A mesma coisa que aconteceu com Jesus na cruz do Calvário. O versículo 8 está registrando a fala daqueles que meneiam a cabeça, daqueles que afrouxam os lábios, daqueles que vão estar zombando da igreja. Esse versículo 8 é o quê? É justamente a fala dos zombadores. Olha lá, confia no Senhor. Olha só, livre o Senhor daí. Lembra que Jesus sofreu com isso? Ah, confiou no Senhor? Então, pede para o Senhor te tirar da cruz. Ah, você não foi poderoso para curar leprosos? Você não foi poderoso para ressuscitar mortos? Ué, desce da cruz então. Queridos, o versículo que eu li para você de Apocalipse e dos textos de Daniel é justamente o que a igreja vai estar sofrendo. As nações vão estar promovendo festas, as nações vão estar promovendo ali as suas celebrações, dizendo, ué, essa igreja aí não é aquela igreja que está promovendo maravilhas? A igreja estará revestida do azeite dourado, uma unção especial para os últimos dias, vai estar promovendo maravilhas, mas mesmo assim vão ter muitos mártires. Muitos vão usar essa zombaria. Ué, não estão sendo ditas aí maravilhas ao redor do mundo? Cristãos que vão estar profetizando e vai estar caindo fogo do céu? Então, se livrem desse martírio. Mesmo a igreja promovendo maravilhas e catástrofes, a igreja também sofrerá com seus mártires. Então, queridos, essa será a fala dos zombadores. Ué, confiou no Senhor? Salve-o, pois nele tem prazer. Agora, os zombadores vão estar dizendo essas coisas que está registrada no versículo 8. Confia no Senhor. Olha lá. Vai lá. Pede para o Senhor livrar você desse martírio. Só que olha o versículo 9. Contudo, tu és quem me faz nascer. Contudo, tu és quem me fez nascer. E me preservaste, estando eu ainda ao seio da minha mãe. O versículo 9, queridos, registra agora um contraponto à fala dos zombadores. O que é isso? O contraponto à fala dos zombadores é a esperança da igreja. Ah, meus amados irmãos, a igreja de Cristo, as duas testemunhas dos últimos dias, terá essa confiança. E qual que é essa confiança? É justamente a confiança que a igreja precisa ter, que é o propósito eterno. Quando nós olhamos, ele dizendo assim, contudo, é quem me fez nascer e me preservaste. Queridos irmãos, aqueles que estiverem no período da grande tribulação terão a plena consciência que são chamados desde o ventre. O Senhor Deus, que é de eternidade a eternidade, como registra o salmista, ele nos teceu, ele nos confeccionou ainda no ventre de nossas mães. Nós somos feitos pelo Senhor, nós fazemos parte de um propósito eterno que foi estabelecido pelo Senhor desde a eternidade. A igreja que sofrerá com a perseguição, a igreja que sofrerá com o martírio, é uma igreja que terá em seu coração que ela foi constituída por Deus desde seu nascimento. É o Senhor que nos preserva, é o Senhor que nos guarda, é o que Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, eles falaram para Nabucodonosor: olha, eu não sei se Deus vai querer me livrar dessa fornalha ardente. Eu não sei se seremos livres dessa fornalha de fogo que você acendeu, Nabucodonosor. O que eu tenho certeza é que se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas, contudo, saiba, não nos prostraremos a essa estátua. É justamente, se o Senhor nos livrar, tudo bem. Se o Senhor não nos livrar, tudo bem também. Porque o Senhor Deus é aquele que nos estabeleceu desde a eternidade, queridos. O seu chamado é um chamado desde o ventre. O seu chamado, ou o chamado da igreja, é um chamado. Esse versículo 9 está registrando o quê? O sentimento da igreja, que é o quê? Fui chamado desde o ventre, desde o meu nascimento. O Senhor tem me preservado até agora. E eu fui estabelecido desde o seio da minha mãe, ou desde o ventre da minha mãe. Tremenda a esperança das duas testemunhas no período da grande tribulação o propósito é eterno. Agora olha o versículo 10.
A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. A igreja gerada de Israel será chamada pelo nome do Senhor. Agora grava bem isso que eu estou dizendo, queridos. Por quê? O versículo 10 é uma continuação do versículo 9 em sua fala e em seu raciocínio. Por quê? Ele fala assim, a ti me entreguei desde o meu nascimento. Ou seja, existe o nosso nascimento pessoal e você sabe muito bem, muitos que estão me assistindo não se entregaram a Deus desde o nascimento de maneira consciente. Aqui está falando a respeito do nascimento da igreja. A igreja, ela nasceu, não foi em Atos 2. A igreja não nasceu no derramar do Espírito Santo. A nova aliança foi constituída em Atos capítulo 2, ou no derramar do Espírito do Senhor. Só que a igreja ela está sendo constituída desde o Antigo Testamento. Quando você olha ainda dizendo, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus, o que ele está dizendo? Essa igreja que nasceu do ventre da mãe dela é uma igreja que nasceu da antiga aliança. Nós somos os filhos de Sião, nós descendemos de Israel. Esse é um mistério espiritual que a igreja tem dificuldade de compreender nos nossos dias. Quando você olha mais uma vez para a mulher de Apocalipse capítulo 12, aquela mulher que tem... Lembra da mulher? Que ela tem uma coroa com 12 estrelas, é uma mulher que está vestida de sol. E por que ela tem a lua debaixo dos seus pés? A lua representa a antiga aliança, lembra? A lua, por que a lua representa a antiga aliança? A lua representa a antiga aliança porque a antiga aliança era regida pelas fases da lua. A lua representa a antiga aliança, só que agora a antiga aliança precisa estar debaixo dos nossos pés. Quando nós falamos da lua debaixo dos pés da igreja, essa lua representa a antiga aliança, ou seja, a lua é a base da igreja. A antiga aliança não é regra para que sigamos como rituais, para que sigamos aqueles mandamentos de matança de animais. Nós não devemos nos tornar como os judeus na antiga aliança, mas nós devemos ter a antiga aliança como base da nossa fé. Queridos irmãos, quando nós olhamos o texto que você está vendo aí na tela dizendo assim, que eu me entreguei desde o ventre da minha mãe, nós precisamos ter a consciência que o nascimento da igreja veio na antiga aliança. A mulher de Apocalipse capítulo 12, ela tem a lua debaixo dos seus pés. Por quê? Porque a igreja dos últimos dias estará meditando na lei, nos salmos e nos profetas e saberá que o que vai determinar a sobrevivência dela é justamente as experiências da antiga aliança. É por isso que não existe escatologia sem meditar no Antigo Testamento. Você vai ver que a maior parte dos teólogos, principalmente os pré-tribulacionistas, vão ignorar os profetas. Não vão meditar em Naum, não vão meditar em Abacuque, vão ignorar Sofonias, vão ignorar Jeremias. Eu nunca vi alguém pregando Jeremias para falar dos últimos dias. Isaías também é escatologia pura, é reinado do Messias purinho. E muitos vão ignorar isso. Por quê? Porque dizem que Deus rejeitou Israel. Quando na realidade nós precisamos levar em consideração a nossa mãe que foi estabelecida. Logicamente, nós somos os filhos de Sião e nós não devemos nos judaizar. Porém, existem as raízes da fé e nós precisamos entender. A mulher de Apocalipse, capítulo 12, que é a igreja, é uma mulher que está sendo estabelecida desde a antiga aliança. Eu te chamei do Egito. A mulher que foi chamada do deserto, a mulher que subirá do deserto, como Cantares, capítulo 8, é essa mulher que encontrará o seu noivo, essa é a mulher que está sendo constituída desde o Antigo Testamento. Ou seja, a igreja dos últimos dias terá em seu coração que ela foi estabelecida desde o nascimento, a igreja foi entregue ao seu noivo desde o nascimento, e essa igreja ela foi gerada de sua mãe. Nós somos os filhos de Sião, e se não fosse a antiga aliança, que é Aio, que nos conduz ao Messias, se não fosse a antiga aliança, nós não teríamos sido gerados. Essa aqui é uma das teses mais defendidas pelo apóstolo Paulo, que é o quê? Que é o que está escrito em Romanos 10. O que está escrito em Romanos 10? Que os judeus, eles são o quê? Ramos naturais, ou seja, nós somos gerados. Nós somos enxertados. Agora, eles são naturais, nós somos enxertados, ou seja, tudo começou com Israel. Tudo começou com o que está na antiga aliança. É por isso, queridos, que a igreja precisa entender. As raízes da fé, a lua é debaixo dos pés da mulher. As raízes da fé, aqueles que são filhos de Sião. As raízes da fé, judeus e gentios, são as duas testemunhas para os últimos dias.
Queridos irmãos, nós vamos finalizar aqui essa meditação de Salmos capítulo 22. Existem muitas riquezas nesse texto da palavra de Deus, e eu poderia falar muito mais aqui, mas para que esse vídeo não fique ainda maior, eu sugiro, assista aos vídeos anteriores e não perca essa série maravilhosa, porque o Salmo capítulo de número 22 contém preciosidades que Deus deixou para a sua igreja, principalmente a igreja dos últimos dias. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.